Se você investe no CDB do Banco Master e está pensando em investir nele, você precisa assistir a esse vídeo até o final, pois eu vou lhe falar o que os assessores e as outras pessoas não falam sobre o banco. Bem, pessoal, então é muito importante a gente falar aqui do Banco Master, porque muitas pessoas às vezes olham só para a rentabilidade do CDB, mas acabam não olhando para o banco que eles estão investindo por trás daquele ativo, né? Por trás daquele título de renda fixa. Essa semana ficou muito falado aqui, né, no mercado financeiro no geral, entre as notícias, que o Banco Master teve a sua classificação de crédito, ou seja, uma agência de classificação de risco dos bancos, que é a Fitch Ratings, que é uma das agências mais renomadas do mundo, de fato, elevou a nota do Banco Master. Agora o banco está na categoria A- de risco. Então o banco teve uma elevação, ou seja, significa que dentro ali dos critérios ele está classificado como um pouco mais seguro do que antes para você investir o seu dinheiro, né? O Banco Master ele atraiu muito dinheiro porque entregou CDBs com rentabilidades monstruosas. Então aqui, por exemplo, eu peguei dois exemplos que a XP ofereceu anteriormente aqui, de um CDB lá com vencimento em 2030, de 15% ao ano, com juros mensais, né? Outro CDB aqui que 14 mil por cento ao ano de rentabilidade para fixada. Então, assim, CDBs que pagam muito, tem vários outros que pagam bem mais que 100% de CDI, mas eu trouxe esses como exemplos, né? Os assessores aí ofereceram bastante esses CDBs por, de fato, eles terem boas rentabilidades, rentabilidades acima da média da renda fixa. Se a gente falar um pouco do banco em si, né, para a gente entender além da rentabilidade do CDB, o que é que acontece com o Banco Master? Bem, o lucro líquido do banco, se a gente pegar os últimos anos, de fato vem crescendo muito, né? Um crescimento avassalador. Saiu aqui do segundo trimestre de 2021, um lucro aí de 18 milhões, era um banco muito pequeno. 18 aí 1,2 milhão de lucro e foi crescendo. Aqui hoje no primeiro semestre de 2021, o banco já lucrou 500 milhões de reais. O lucro em 2023 inteiro, no ano todo, foi de 532 milhões. Só na primeira metade de 2024, o lucro já está em 501 milhões, arredondando, né? Então, assim, de fato, um banco que vem crescendo muito e isso é assim, o que é o passado do Banco Master? Antes, o Banco Master se chamava Banco Máxima. Quem investe há um pouco mais de tempo pode até lembrar que também tinham CDBs que pagavam muito. Porém, o Banco Máxima tem um passado bem conturbado. Ele teve aí donos que tiveram envolvimento aqui, ó, que foram réus por crimes financeiros relacionado ao Banco Máxima, né, antes de virar Master, lá em 2014, 2016. Nessa época do Banco Máxima teve aí suspeita de envolvimento com a Lava Jato, foi investigado. Então, assim, um banco que tem um passado nebuloso na época de Banco Máxima, né? Então, assim, donos envolvidos com falcatrua e tudo mais. Porém, de 2017 para cá, isso mudou quando esse carinha chamado Daniel Vorcaro, que até então era um cara que não tinha nenhuma passagem assim por outras instituições na Faria Lima, nenhum outro banco de investimento e tudo mais, um cara que era do setor imobiliário lá em Belo Horizonte, a família dele já tinha experiência, né, no setor imobiliário. Ele pegou junto com outro grupo de sócios, foi lá e pum, assumiram um banco Máxima, né, compraram aí o controle do banco. E aí, né, aqui as notícias já dizem muito, falaram muito dele nos últimos tempos, né, desponta como desponta no setor bancário, frente de Banco Master e tudo mais. Para vocês terem noção, ele pegou o patrimônio líquido, né, que é a diferença dos ativos do fundo, dos passivos, ou seja, traduzindo, o que o banco tem a receber contra o que ele tem que pagar. Esse patrimônio líquido em 2017, antes de Vorcaro assumir o banco, era de 30 milhões de reais. Hoje, o patrimônio líquido do banco é mais de 4 bilhões. Então, de fato, ele cresceu o banco de uma forma exponencial e o lucro do banco também mostra isso, né? Se a gente for aqui em 2021, o lucro era aqui perto de 100 milhões no ano. Esse ano já foi na primeira metade um lucro 5 vezes maior, assim, né? De modo geral. Então, de fato, o banco vem despontando muito. Eles vêm adquirindo novos negócios para entrar em várias frentes e ser um banco mais completo. Esse ano, em 2024, eles adquiriram o banco digital Will Bank,
que tem mais de 6 milhões de clientes, pessoas físicas, né? Mas assim, de fato é um banco que cresce muito, tem esse lado muito legal, que o Daniel Vorcaro vem de fato transformando a instituição em algo incrível, vem fazendo operações muito grandes no mercado financeiro, até grandes investidores como, por exemplo, Nelson Tanuri, vem fazendo negócio com o banco. Porém, a gente tem que olhar de fato, pensando no investimento em renda fixa, na carteira de crédito do banco, né? Ou seja, como é que tá as dívidas que o banco dá, ou seja, o que ele vai receber no futuro. Aqui a gente pega a composição da carteira por tipo de operação, a gente pode ver que a maior parte do dinheiro do banco está em empréstimos aqui a empresas, né? Empréstimos corporativos, e também outra grande parte aqui em títulos e crédito a receber, e também crédito consignado, ali que é mais para pessoa física e tudo mais. Tem outros financiamentos aqui, mas que são menos relevantes. O banco tem mais ou menos aí 21 bi de carteira de crédito, certo? Disso, 3 bi e 200 milhões são de ativos circulantes, ou seja, de curto prazo, que vão virar dinheiro para o banco ali em até 12 meses, ou seja, ativos de curto prazo, e a maior parte dos ativos do banco são ativos de longo prazo. Pega esse dado, né? Aqui, se a gente pegar uma especificação, a gente vê aqui que a maior parte desses 7 bilhões são direitos creditórios federais, ou seja, algum recebimento aí que vai ser do governo, que o banco pegou e antecipou isso para alguém. Então aqui de fato o banco tem uma maior garantia de receber isso aqui por ele estar se tratando de uma dívida com o governo, mas que também pode o governo já com esses direitos creditórios já talvez possa vir prorrogar pagamentos e tudo mais, mas não entra muito na análise. Se a gente pegar aqui ó, a composição da carteira por vencimento, ou seja, quando as pessoas que têm dívida com o Banco Master ou empresas, né, quando eles vão ter que pagar, a gente pode ver que a maior parte da carteira de crédito aqui, um pouco mais de um terço, né, 7 bilhões dos 21 bi total aqui, é de 5 a 15 anos, ou seja, crédito de longo prazo. Quando a gente fala de crédito de longo prazo, o crédito de longo prazo ele tem mais risco que o crédito de curto prazo por natureza. Trouxe esses dois indicadores aqui, que é o CDS, Credit Default Swap, que é basicamente a probabilidade de dar calote, né? Ou seja, isso aqui seria a probabilidade do Brasil dar calote no título de curto, nos títulos públicos. Se a gente pegar aqui o Credit Default Swap de um ano, ou seja, esse indicador, o índice aqui é 46,04. Se a gente comparar, isso aqui não é 46%, tá, pessoal? É a medida do índice do CDS. Salvo engano, isso aqui é em ponto percentual, ou seja, isso aqui seria mais ou menos 0,46%. É baixa a probabilidade, tá? Não se aperreiem com isso. Só para vocês entenderem aqui. O índice aqui é 46 de um ano e para 10 anos é 245, ou seja, por natureza, a dívida de longo prazo tem um risco maior que a dívida de curto prazo. Entenderam isso? Beleza. Continuando. Se a gente pega aqui a composição da carteira de crédito por nível de risco, a gente pode ver aqui que a maior parte da carteira está aqui em títulos de classificação B e C. Principalmente aqui a parte C, pessoal. Aqui é quase o que eles têm aqui no de menor risco, né? Que é a carteira de nível AA e nível A. Ou seja, eles têm um terço da carteira, um pouco mais, né? Em ativos que têm um risco relativamente elevado. Além disso aqui, a gente pode ver que uma boa parte do crédito do banco aqui, eles têm com o setor público, tranquilo, e também com uma boa parte aqui com pessoas físicas. Um ponto aqui do banco que puxa, os 10 maiores devedores do banco é 36% da carteira de crédito. Claro, isso aqui eu não vi se esses 10 maiores credores estão aqui em credores de risco alto. Talvez não, mas enfim, eles têm uma certa concentração da carteira de crédito em poucos devedores. Então isso aqui é um ponto para a gente olhar mais atento. E aí a gente chega aqui no ponto. Qual é o valor que o banco tem emitido em CDBs, ou seja, no ativo que você, que a gente investidor investe? Essas emissões cresceram aí muito de acordo com o crescimento do banco, claro, né? Em 2019 eles tinham mais ou menos 2,5 bilhões de reais emitidos em CDBs. Hoje eles chegaram no patamar de 40 bilhões de reais
em CDBs, ou seja, eles vão ter que pagar 40 bilhões para os investidores aí, é o que eles têm emitido em CDB. Na XP, a gente tem mais ou menos 200 mil investidores de CDB do Master. E aí que está o ponto, pessoal. São investimentos que pagam muito, né? Porém, a gente tem que ver um ponto que as comissões para os distribuidores, ou seja, ali a corretora, o banco, o assessor que está lhe oferecendo esse ativo, nos CDBs de mais longo prazo, tipo CDBs de 10 anos, eles chegam até 4% do valor que você investe. Ou seja, se você investiu, sei lá, 100 mil reais, o assessor ele vai estar ganhando aí 4 mil reais na cabeça, que a gente chama. Ou seja, quando você bota 100 mil, o assessor, a distribuidora, enfim, já ganha 4 mil. Ou seja, é uma remuneração muito boa, muito acima da média. Então, as instituições, né, que principalmente aqui a XP, eles quiseram enfiar esses CDBs do Master para ganhar o máximo de taxa. E aí eles dizem, mas tem a garantia do FGC de 250 mil reais. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, até 250 mil reais, se o banco quebrar, você tem seu dinheiro de volta. Porém, se a gente pega aqui, o patrimônio do Fundo Garantidor de Crédito hoje é de 132 bilhões de reais. Porém, só o que o Banco Master tem de CDBs é 40 bi. Ou seja, 30% do Fundo Garantidor de Crédito Nacional, o órgão que garante aí a saúde dos bancos, né, que protege os correntistas do banco de quebrar e tudo mais, só 30%, né, só não, 30% está só no Master, ou seja, caso o Master dê aí esse calote, né, venha a quebrar, o Fundo Garantidor de... Claro, uma situação hipotética, pelo amor de Deus, não estou desejando que nenhum banco quebre. Mas caso o Master dê errado nas suas teses de investimento e crédito e tudo mais, o Fundo Garantidor de Crédito teria que desembolsar 30% do que eles têm hoje. E que é um sério risco à economia. Afinal, o Fundo Garantidor teria aí que desembolsar quase 1/3 do que ele tem. Então, isso poderia balançar aí o mercado de bancos. E o que é que eu quis dizer com tudo isso? Eu quis dizer que o Banco Master vai quebrar? De forma alguma. A gestão está crescendo muito. Eu acredito que o banco cada vez mais consiga se consolidar, correndo menos riscos. Porém, você tem que ter uma plena noção do risco que você está correndo ao fazer um investimento. Porque você pode pensar, é um CDB, é um ativo que ele ali tem a garantia do FGC. Mas o banco tem na carteira de crédito ativos que são arriscados. E que em momentos de crise financeira, vários desses ativos aqui podem sofrer bastante problemas ao banco. E o banco, ele no passado, claro, com a gestão totalmente diferente do que é hoje, o banco na época do Máxima chegou perto de quebrar, com alguns problemas relacionados a crédito imobiliário que o banco tinha. Hoje não é o principal braço do Banco Master. Porém, né, a gente tem que ter cuidado, porque não é um ativo, você está num CDB de um bancão, sei lá, o CDB do Itaú, não é um CDB, não é o Tesouro Selic. É um ativo de renda fixa bem mais arriscado que os demais. Então você tem que ter noção disso, porque você não tá, porque eu tenho o FGC, não. Você tem que ter em média. Beleza, você quer a rentabilidade do CDB acima da média? Tranquilo, mas tenha em mente que é um dinheiro mais arriscado que um dinheiro no Tesouro Selic, por exemplo. Coloque assim uma parte que você está disposto a correr um risco, mesmo sendo renda fixa. Não caia em lábia de assessor, de algo do tipo, que diz, não, tem a garantia do FGC, é um investimento muito seguro, até porque esses CDBs do Master de longo prazo, eles não têm liquidez, então não tem uma liquidez diária, né? Então ele prende teu dinheiro ali, o assessor ganha a taxa, show de bola. Mas tem que ter em mente o risco, que não é um banco ali que vai ser o banco mais seguro do mundo. Ele ainda tem algumas operações arriscadas, o banco está se consolidando. E tome cuidado com o conflito de interesse, porque não obrigatoriamente o que o assessor lhe vendeu é o produto que você está investindo na prática. Ele pode estar lhe vendendo que é um negócio muito mais seguro do que é, sendo que você está investindo em um banco que tem ativos de crédito mais arriscados, é um banco que está se consolidando, claro, está crescendo muito, mas que tem sim seus riscos. E claro, né, como eu disse, 30% do fundo garantidor de crédito é referente ali aos CDBs do Banco Master. Por isso, tome cuidado com onde você bota seu dinheiro e cuidado principalmente com o conflito de interesses, né? O problema não é nem o Banco Master, e sim o assessor que está lhe vendendo esse título de forma errada só para ganhar a taxa dele.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo se você investe no CDB do Banco Master. Se você concorda comigo, se você achou que investir em algo bem mais seguro, que o seu assessor lhe vendeu isso de outro jeito, comenta aqui, vamos dar uma conversada. Se inscreve no canal, deixa o like para mais vídeos como esse. Vou ficando por aqui. Forte abraço, até a próxima. Valeu, pessoal!